Este episódio tem o patrocínio da Growing Clever. Mais sobre a Growing Clever dentro de momentos. O bloqueio criativo é uma experiência comum em todas as profissões que envolvam criação, seja esta artística ou com fins comerciais. É o estado em que o processo criativo é interrompido por uma série de razões e que nos faz enfrentar dificuldades para gerar novas ideias ou até mesmo concluir projetos. Pode ser causado pela pressão de prazos, pelo excesso de trabalho, cansaço ou falta de descanso, falta de inspiração, ansiedade, síndrome de impostor ou até mesmo algo tão simples como a impossibilidade de conversar com alguém sobre um determinado tema. Falo dos assuntos que abordo neste podcast na primeira pessoa, sobretudo porque de uma ou outra maneira e alguns no tempo passei ou fui impactado pelos mesmos. E o bloqueio criativo foi realmente durante algum tempo uma constante nos projetos em que estive envolvido. Aliás, apesar de não ter tropeçado nele nos últimos tempos, não quer dizer que um dia não seja surpreendido com a incapacidade, mesmo que temporária, de gerar uma ideia que resolva um determinado problema de comunicação. Agora, como é que enfrento ou enfrentei estas situações e como as ultrapassei? O que aprendi com a experiência? Adorava dizer que se fizeres algo de uma determinada maneira que te vai resolver o problema, mas a verdade é que o que resulta comigo poderá não resultar contigo. Não existe uma fórmula 100% segura, no entanto a partilha do que funciona comigo poderá levar-te a procurar e identificar maneiras de desbloquear momentos de aperto. E o que resulta comigo? As pausas. As pausas resultam comigo. Faço muitas pausas. Afasto-me do trabalho para olhar pela janela, para beber um café, ir dar uma volta, ler uns minutos de um livro ou revista, escolher um determinado álbum ou playlist ou podcast para estar a ouvir enquanto trabalho. As pausas que realmente me fazem esquecer do trabalho durante uns minutos funcionam como um reset ao meu espírito crítico e criativo. Mesmo quando estou confiante com o trabalho, antes de o enviar para o cliente, preferi fazer uma pausa, distrair-me durante 1 hora ou até mais, ir, por exemplo, almoçar e depois olhar para o que fiz com um outro estado de espírito. Há sempre qualquer coisa a mudar, qualquer coisa a corrigir ou a adicionar. Por isso, não menosprezes um poder de um coffee break. Sendo um profissional independente, tenho liberdade de movimento. É normal um dia trabalhar em casa, no outro dia estar no meu estúdio e no outro ir para o jardim com o caderno de notas e pensar em conceitos ou fazer esboços para um determinado projeto. Mudar de ares é algo que aconselho a que faças, mesmo que não te sintas num beco sem saída. É algo que deves fazer preventivamente. Se a tua rotina for não ter uma rotina, muito dificilmente vais ficar preso, criativamente falando. Outra coisa que acho que tem contribuído para que não sinta bloqueio criativo é a busca incessante por inspiração. Ainda agora estava a falar em evitar rotinas, mas eu tenho uma rotina praticamente todas as manhãs, que é, durante o pequeno almoço, procurar uma série de conteúdos sobre coisas que gosto e que me inspiram. Sigo certos canais no YouTube e perfis em redes sociais da mesma maneira que sigo uma série. E este conteúdo não necessita obrigatoriamente ser sobre design gráfico. Sigo também muitos perfis de arquitetura, música, carpintaria, plantas, ficção científica, só para referir alguns. E também notícias, muitas notícias sobre os mais variados assuntos. É importante não estarmos fechados sobre nós e sobre o que gostamos. É importante saber o que se passa no mundo, porque sabe-se lá que estímulo poderá vir a ser útil num determinado projeto. Mais sobre o bloqueio criativo a seguir esta mensagem. Growing Clever é uma plataforma educativa, cuja missão é levar jovens e adultos ao próximo nível, disponibilizando informações e recursos que irão impulsionar as suas carreiras e negócios. Nos seus canais oferece conteúdos educativos abrangentes, abordando as mais recentes tendências e insights nas áreas de desenvolvimento de carreira, inovação, empreendedorismo, criatividade, liderança, estratégia e produtividade. Growing Clever. Inspiring professional growth. Há também uma coisa que faço e cada vez estou a dar-lhe mais importância. Um projeto não morre na sua rejeição. Entra em estado de sono profundo, até que um dia, com o alinhamento certo dos astros, pode ser reanimado para outro cliente, com as devidas alterações, claro. Não há más ideias, há sim ideias que não resolvem certos problemas e ideias que não são bem entendidas ou recebidas pelo cliente. Todas essas ideias contêm em si algo válido e valioso para o outro cenário. Referi num episódio anterior que todo o caminho que percorres, todas as ideias que tens e que são abandonadas até chegares à ideia vencedora, todo esse trabalho é teu e só teu.
não tem de ficar amarrado àquele projeto ou àquele cliente. Recicla, atualiza, acarinha as tuas ideias. Elas poderão safar-te de momentos menos felizes. Há também algo que faço em muitos projetos. Muitas vezes a primeira ideia que tenho, mesmo que em estado cru, tem matéria suficiente para ser desenvolvida e crescer para a solução de um projeto. Mas nem sempre isto acontece. Não é à primeira nem à segunda ideia que as coisas se tornam claras. É nestas alturas que costumo lançar cá para fora uma ideia que sei que não é suficiente para o projeto e normalmente o resultado é tão ao lado que de repente as coisas ficam claras. Perdemos tanto tempo a tentar ter aquela ideia perfeita quando temos é que estar dispostos a experimentar e a errar, porque o processo criativo é também um processo de tentativa e erro e de aprendizagem com esse mesmo erro. Quem trabalha nas áreas de design e publicidade sabe que é difícil desligarmos a ficha quando o dia de trabalho acaba. Se é que ele acaba. Pessoalmente, nunca o consegui fazer com grande sucesso. Há sempre alguma coisa que me faz estar alerta, mas é graças a esta incapacidade de me abstrair totalmente do meu trabalho que muitas vezes resolvo problemas. Uma situação que funciona mesmo, mas mesmo bem comigo, é tomar banho. Não consigo quantificar as ideias que tenho num duche de 5 minutos. Os bloqueios criativos que quebrei naqueles momentos meio acordado, meio adormecido, os conceitos que criei e campanhas que desenvolvi. Nunca experimentei tomar um duche a meio da tarde para quebrar um bloqueio criativo, mas nunca digas nunca. O bloqueio criativo é uma situação frustrante que nos pode afetar psicologicamente e impactar de forma negativa a produtividade e a qualidade de um trabalho, mas é também uma situação temporária e superável. Muitas vezes uma simples conversa com alguém é suficiente para desbloquear uma situação difícil. É importante agir neste tipo de situações, mesmo que essa ação seja parar e voltar a pegar no trabalho no dia seguinte. Já alguma vez te deparaste com uma situação de bloqueio criativo? Como a ultrapassaste? Deixa nos comentários a tua opinião. Se achares que o conteúdo do podcast te está a ser útil, considera subscrever se já não o fizeste, fazer like e todas as coisas que influenciam os algoritmos destas plataformas. É grátis e é uma ajuda enorme que me estás a dar. E podes também partilhá-lo nas tuas redes e ajudar esta nossa comunidade a crescer. Obrigado por chegares até ao fim deste episódio e até ao próximo.